paz seja convosco, a todos vocês que vai estar entrando na nossa live, uma série sobre ansiedade, tá bom? Enquanto nós vamos aguardando dar o horário, daqui 3 minutos vamos começar ao vivo a nossa live, uma série sobre ansiedade de 5 capítulos. Então dá tempo de você entrar, compartilhar, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Então entre, assista, talvez você está almoçando ou vai assistir essa live depois, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Vamos entrar ao vivo, você pode deixar um comentário, você pode deixar uma pergunta, quem sabe nós possamos responder a sua pergunta sobre ansiedade. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Enquanto estamos aguardando vocês entrarem, tá bom? Na nossa live sobre ansiedade, nós vamos compartilhando, também vou compartilhando aqui nos nossos grupos, grupo da igreja, grupo de amigos, tá bom? Você pode compartilhar também no seu grupo de trabalho, e eu tenho certeza que vai ser bênção. O assunto ansiedade, que é um dos assuntos do momento, é uma questão de saúde. Esse tema, ele é preocupante, não só para nós, para a nossa família, para o nosso desempenho, mas também é preocupante pela medicina. A Organização Mundial de Saúde também se diz muito preocupado com esse assunto, é algo que todos nós podemos, infelizmente, sofrer, tá bom? Então, enquanto vocês estão entrando, em 1 minuto nós vamos começar a nossa live sobre ansiedade. Posso pedir a vocês que estão aí ao vivo, deixe o seu comentário, o seu nome, de que cidade você é, tá bom? Deixa aí o seu comentário e também compartilhe. Vai lá, mande no grupo para pessoas que você sabe que está precisando, que precisa ser alcançado com entendimento sobre esse assunto e também alcançado com a cura, alcançado com a palavra de Deus, porque tudo que nós vamos falar, nós vamos usar dados, sem dúvida nenhuma nós vamos usar dados, questão psicológica, emocional, mas também nós vamos usar a palavra de Deus, que é a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte aí de vida, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Coloque seu nome aí nos comentários, da onde você está assistindo, e compartilhe, tá bom? O compartilhamento ele alcança muitas pessoas. Mas como eu coloquei aí que nós iríamos começar às 11 horas e 45 minutos, exatamente este é o horário, tá bom? Eu agradeço a todos que estão participando. Então hoje começa a nossa live sobre ansiedade, que vai durar até sexta-feira, 11 horas e 45 da manhã, pontualmente. Nós vamos fazer uma live de 15 a 20 minutos no máximo, cada dia tratando sobre algumas coisas. Então bem-vindos. O que é que nós vamos tratar nessa live sobre ansiedade? Lembrando que nós vamos partilhar, ou partir é um bolo, o tema é ansiedade, nós vamos separar ele, cada dia nós vamos falar sobre algo importante. Então, não assista somente um vídeo, assista todos, é uma série de 5 dias. Nós vamos tratar o que é ansiedade, tá bom? Durante os 5 dias. Nós vamos tratar quais os sintomas da ansiedade, como tratar a ansiedade. O que é que a Bíblia diz? Você sabia que a Bíblia diz muita coisa sobre ansiedade? Você sabia que uma das pessoas que mais falou sobre a ansiedade foi o próprio Jesus Cristo? E ele nos dá mandamento, orientação e princípios sobre a ansiedade. E também você sabia que a ansiedade, depois da pandemia, ela explodiu em todo o mundo. Ela explodiu porque a pandemia, ela trouxe para nós o que? Uma ansiedade, a depressão. Ficamos aí trancados vários dias. Isso daí, infelizmente, trouxe essa doença, que é uma doença emocional e que atingiu milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Um dado importante, você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Infelizmente, nós brasileiros carregamos esse fardo pesado como o país mais ansioso do mundo, infelizmente. E por quê? Nós vamos descobrir aí durante os dias que nós vamos estar aí aprendendo juntos sobre ansiedade. Mas eu quero deixar um texto bíblico, antes de entrar em alguns dados importantes, o que realmente é ansiedade. Será que eu sou uma pessoa ansiosa? Nós vamos dar aqui alguns sintomas hoje. Eu vou passar alguns sintomas sobre ansiedade e você vai poder entender, será que eu sou
Será que eu sou ansioso ou não? Tá bom? Você vai olhar para a sua vida, porque cada um de nós vamos examinar nós mesmos. Nós seremos os nossos médicos peritos de nós mesmos. Mas vamos lá, Mateus 6,34, Jesus ele fala um texto, que a cada dia eu vou fatiando esse texto sobre ansiedade. Mas Jesus ele diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Então a ansiedade é a preocupação com amanhã. Então Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia deve cuidar de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, todo dia nós já temos as nossas lutas, você concorda? Todos os dias nós já temos as nossas provas, os nossos fardos, os nossos problemas, o nosso trabalho, todos os dias nós já temos. Porém, uma coisa que é importante, Jesus, quando ele veio à Terra, uma das maiores preocupações dele foi exatamente a questão da ansiedade. Então Jesus falou assim, para não se preocuparmos com o dia de amanhã, porque hoje nós já temos muitos problemas, hoje nós já temos muitas tarefas, hoje nós já temos muitas preocupações. Então Jesus falou: deixe o dia de amanhã cuidar amanhã, hoje, cuide de hoje. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é o excesso de futuro. Dizem muitos psicólogos, psicanalistas, até psiquiatras, que a ansiedade é o excesso do futuro. Agora, a depressão é o excesso do passado. Traumas, mágoas é excesso do passado, é quando a pessoa não consegue vencer o passado. E a ansiedade é quando eu não consigo vencer o futuro. A ansiedade é um sofrimento ou um desgaste por um fato ou um acontecimento que ainda não aconteceu. Ou seja, nós sofremos o hoje por algo que ainda vai acontecer. E ainda, eu vi um dado que dizia que as pessoas que elas têm ansiedade, todos nós temos um pouco disso. Eu fiz uma pesquisa ontem no culto na nossa igreja, e quem tinha uma ansiedade leve ou moderada, todo mundo levantou a mão. Talvez tem pessoas que tenham uma extrema, esse que é o preocupante. O anseio por querer coisas é natural. Quem não tem um anseio de coisas no futuro não se prepara hoje no presente. Só que o problema é quando essa ansiedade ela nos domina. Então a ansiedade é um sofrimento, é um desgaste por acontecimentos que ainda não aconteceu. Ou seja, vai acontecer. E como eu disse que ia falar de um dado aqui, eu vi que muitos pesquisadores dizem que as pessoas ansiosas, que se preocupam demais com o amanhã e com o futuro, muitas coisas que ela se preocupou não acontecem. Não acontece, ou às vezes não acontece como ela se preocupou, como ela se desgastou. Então, a ansiedade é quando você hoje se desgasta demais por alguma coisa que vai acontecer ainda, e quando chega o dia de realizar ou de passar, às vezes uma prova, um concurso, uma cirurgia ou qualquer outra coisa, ou às vezes até uma viagem, realizar um sonho, a gente está tão ansioso que a gente fica desgastado emocionalmente, fisicamente, que daqui a pouco eu vou falar os sintomas e você vai ver se você se encaixa, tá bom? Nisso daí. E então a gente vai se desgastando. Quando a gente chega lá, a gente não consegue usufruir, a gente não consegue viver exatamente o que nós queríamos. A ansiedade é antecipar uma situação de forma que a gente venha a sofrer muito por ela. Então a ansiedade é antecipar uma situação na forma de que eu sofro muito por ela. Tem uma frase que diz que a ansiedade faz o pensamento tão veloz que a realidade não consegue acompanhar. Vou falar novamente. A ansiedade faz o nosso pensamento, que é a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos com o corpo aqui, só que a nossa mente já está lá na frente. A gente já está vivendo o amanhã, ou o mês que vem, o ano que vem, a gente já está vivendo a próxima Copa do Mundo, a próxima eleição. Então, não estou falando de anseio. Anseio é natural. Planejamento, não confunda anseio, planejamento com ansiedade. Então, é tão veloz a ansiedade no nosso pensamento que a nossa realidade não consegue acompanhar. Para você ter uma ideia, como Deus, até Deus ele não era ansioso. A Bíblia diz que Deus criou. No primeiro dia criou os céus e a terra, depois até o sexto dia Deus foi criando, e diz a Bíblia que Deus viu que era bom, ou seja, Deus criava e ele parava para ver o que ele criou. Olha que bênção isso, ele criava e ele parava para ver o que ele criou, e ele falava, isso é bom. Ou seja, Salomão diz assim, do que adianta o homem trabalhar, se cansar e não usufruir daquilo pelo qual trabalhou. Deus, ele criou o céu e a terra no primeiro dia, e diz a Bíblia que ele olhou e viu que era bom. Ele aproveitava, ele admirava. E uma coisa que nós estamos
perdendo hoje, que a ansiedade roubou de nós, é a admiração. É nós pararmos para meditar. Então todos nós temos um pouco de ansiedade. Só que ela, na forma exagerada, na forma acelerada, ela é perigosa. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Ou seja, nem Deus, infelizmente nós somos assim. Nós queremos resolver todos os problemas. Se você pode concordar comigo, deixa um comentário aí. Você concorda que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou? E cada dia que ele criava, ele aproveitava, ele via, admirava. Nós não somos assim. Por isso que Jesus fala muito de ansiedade. Qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente quer resolver todos os problemas de uma vez só. A gente quer trazer todos eles, só que amanhã vai ter problema de novo, semana que vem tem problema de novo. E às vezes nós perdemos o sono, e agora eu entro falando dos sintomas da ansiedade. Então nós vamos nos desgastando muito, e nós desgastamos muito, ao invés de nós aproveitarmos esse momento para usufruir, descansar mais, confiar mais. E tem uma palavra que eu vou falar talvez amanhã. A ansiedade, infelizmente, é a falta de confiança em Deus. Porque se nós confiamos, nós não nos preocupamos tanto. Nós não queremos ser Deus para resolver todas as coisas. Então Deus criou cada dia uma coisa e no 7º descansou. Mas espera aí, por que Deus descansou se a Bíblia fala que ele não cansa nem se fadiga? Deus não descansou porque ele estava cansado, ele descansou para contemplar, para ver, para usufruir, e ensinou o homem também a descansar. Só que nós somos pessoas aceleradas demais. Nós somos pessoas que não temos parada, e infelizmente também eu vou falar nesses dias sobre precipitação. Agora, quais os sintomas da ansiedade? Quem está entendendo, está dando para ouvir bem, tá bom? Se o áudio estiver com problema, às vezes está aparecendo aqui para mim conexão lenta, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa aí, deixa o seu comentário. Mas vamos lá, quais que são os sintomas aí de uma ansiedade? Um dos sintomas, talvez eu não vou conseguir falar todos, talvez tenha alguém do outro lado aí que nos assiste. Até eu vi aqui que está a nossa irmã Belinha, que é uma psicanalista, é uma bênção da nossa igreja, e nós recomendamos, tá bom? Nós vamos falar aqui no ponto de vista espiritual, que é o principal, mas também não vamos abrir mão de um auxílio, o auxílio da medicina. Deus deixou a medicina para auxiliar. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas vamos lá, para você fazer um teste. Será que eu sou ansioso? Será que eu tenho algum sinal de que eu sou ansioso? Guarde bem isso, preste atenção. Sintomas da ansiedade: coração acelerado. Quando nós estamos pensando ou preocupados com algo, o nosso coração começa a acelerar. Nós ficamos acelerados no nosso pensamento. Suador. Nós começamos a suar devido à preocupação. Terceira coisa, travamento. Nós ficamos travados é como se nós ficássemos engessados naquela situação que nem aconteceu. Parece que ela nos trava, ela até nos cega a ponto de nós não conseguirmos enxergar mais nada ao redor. Você concorda com isso? Tem alguém que já passou por isso daí? Deixa aí um ok, sim, tá bom? Já passou por alguma dessas coisas, mas vamos continuar. A ansiedade tem dentro dos seus sintomas a falta de concentração na atualidade. Ansiedade é a falta de concentração na atualidade, ou seja, eu estou aqui diante de vocês 11 horas e 57 minutos agora, só que eu não consigo me concentrar aqui. Infelizmente isso tem acontecido, eu falo muito isso na igreja, por isso que nós fizemos uma sala de oração, que às vezes nós estamos aqui, só que o nosso corpo está aqui, só que a gente não consegue se concentrar, a nossa mente está lá na frente. A nossa mente já está avançada, nós já estamos sofrendo pela terça-feira, pagamos um aluguel e já estamos sofrendo pelo próximo. Só que você observou, irmãos, quantas lutas nós já passamos e Deus cuidou de tudo? Quantas vezes Deus supriu nossas necessidades? Por que é que nós insistimos ainda em sofrer por aquilo que nem chegou? Porque nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã, e nós já estamos fazendo contabilidade daquilo que nem venceu. A ansiedade é a contabilidade daquilo que ainda nem venceu, que é a conta que ainda nem chegou, e nós estamos sofrendo. Aí às vezes nós compramos um produto, ao invés de usar bem, gostar, usufruir daquilo de lá, aproveitar, nós já estamos preocupados com a fatura que vai vencer. É assim ou não é? Você concorda com essa definição? Mais sintomas da ansiedade:
a falta de concentração no atual ou no presente, dificuldades para dormir devido aos pensamentos e preocupações, a ansiedade, a dificuldade para dormir ou relaxar ou descansar devido a pensamentos e a preocupações. Outra coisa, também o nervosismo. A ansiedade nos deixa nervoso no estado de nervo que não é o natural. A ansiedade, os sintomas da ansiedade, querer fazer todas as coisas no mesmo tempo. Ansiedade é querer fazer muitas coisas no mesmo tempo. Vamos supor, eu pego a minha agenda da semana e eu quero reduzir ela tudo para segunda, só que na verdade quem é ansioso, nós não conseguimos, porque chega amanhã a gente quer fazer coisa, vamos supor, hoje é segunda, eu quero fazer as minhas coisas de segunda e de terça, chega amanhã eu vou querer fazer as coisas de terça e de quarta, nós nunca paramos, porque a ansiedade ela não para. É eu que paro com a ansiedade, é eu que determino que hora ela vai parar. Tanto que muitos médicos dizem que a ansiedade às vezes ela não tem cura. À luz da Bíblia eu creio. Só que na verdade a ansiedade, os médicos eles vão lá e tratam para que eles possam controlar essa ansiedade. Controlar é igual a raiva sempre vai estar dentro de nós. Só que nós temos que controlar. A ansiedade ela existe em nós temos que controlar. A ira está dentro de nós temos que controlar. Então não é talvez ela vai sumir. Não, a ansiedade ela não some, mas a ansiedade ela pode ser controlada e quem controla é nós. Principalmente se a nossa vida está nas mãos de Deus. Mais sintomas da ansiedade: respiração ofegante ou rápida. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ter uma sincronia, uma sintonia na sua respiração. Sempre ela está respirando mais, porque o coração está mais acelerado. Uma pessoa ansiosa, ela se cansa com facilidade. Ela fala, nossa, o dia passou, eu quase não fiz nada, mas por causa da preocupação, a nossa preocupação é tanto, chama doença psicossomática, é quando há um problema na nossa alma, dentro de nós, que reflete no corpo. Tanto que tem pessoas que ela está ansiosa, que ela trava, o ombro dela fica doendo, a costa fica doendo. Alguém já passou por isso? Então nós vamos lá e acabamos travando. Cansaço, sentimentos excessivos, insegurança, preocupação intensa, tá bom? Aquela preocupação intensa. Existem as preocupações necessárias, mas existem as preocupações intensas. E também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que eu hei de falar disso daí depois. E o SPA, que é o síndrome do pensamento acelerado, que eu também já falei aqui, quando a gente está aqui, mas nós estamos acelerados, já estamos pensando lá na frente naquilo que nem chegou, na conta e na fatura que nem chegou, no problema que nem veio, no exame. Quantas pessoas, quando está esperando um exame, ela já fica preocupada, ela já se torna um médico. Teve pessoa que eu já conheci que ela mesma abre o exame. Ela abre o exame porque ela quer saber antes, ela vai lá, abre o exame para ver o que é dela, não entende nada, porque nós não entendemos nada de medicina. O que entendemos é porque o médico nos explica. Ela abre o exame de tanta ansiedade, ela vai lá e pesquisa no Dr. Google. Infelizmente, um dos maiores inimigos dos médicos e da medicina hoje, sabe o que é? O Google. Não estou falando que é uma ferramenta errada, só que nós usamos da forma errada. Usamos para a nossa ansiedade. Abre o exame, não sabe o que significa aquelas palavras difícil, estranha, porque são termos médicos. Então a pessoa vai lá e pesquisa no Google. E às vezes ela vai lá e ela acaba dando um diagnóstico ou sofrendo por antecedência daquilo que ainda ela nem chegou. Então, até no tratamento, você sabia que muitas pessoas que estão em tratamento, a morte nem sempre vem por causa da doença, mas vem por causa da preocupação excessiva com a morte, e ela acaba ficando fraca e o corpo não cria anticorpos para combater a doença. E o sexto de hoje aí para nós estarmos fechando, tá bom? Quais os gatilhos da ansiedade? Medo do futuro, situações lá da frente, o medo de perder, o medo de não conseguir, a insegurança, a incerteza, as impossibilidades da vida, o pessimismo e cobranças intensas. Isso são, que também eu vou falar depois, tá bom? Nós vamos fazer essa live durante 5 dias, 11h45 da manhã, tá bom? No máximo 20 minutos, por isso que eu vou encerrar agora com uma oração e terminar com aquele versículo que Jesus, ele disse, Mateus 6,34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque cada dia vai cuidar de si.
basta cada dia o seu mal. Então nós temos muitas passagens bíblicas. Pedro fala para não andar ansioso, Paulo fala para não andar ansioso, Jesus falou muito para não andar ansioso, nem se preocupar com aquilo que você vai comer. Pastor, como que eu não vou me preocupar? Comida é necessidade básica de todo ser humano, é questão de sobrevivência. Jesus fala assim, não se preocupe com aquilo que você vai comer. Meu amado, se Jesus disse, não vos preocupeis com aquilo que você vai comer, imagine, a maior preocupação de um ser humano é passar fome. Sabia disso? Nós conseguimos ficar sem carro, sem casa, conseguimos ficar sem muitas coisas, sem ir para a praia, sem viajar. A única coisa que o ser humano não consegue ficar sem é sem comida. Tocou na comida, mexe com qualquer pessoa. Só que Jesus Cristo, ele disse, não andeis ansiosos por aquilo que você vai comer. Por quê? Porque Jesus alimenta as aves do céu e não vai alimentar vocês, homens de pouca fé. A ansiedade, em uma das suas definições que eu vou explicar talvez amanhã, é a falta de fé. Quando a nossa fé está lá em cima, a nossa confiança e a esperança de que Deus está cuidando de tudo, ela está alta. Agora, quando a nossa fé está fraca, aí nós começamos a se preocupar como se nós fôssemos responsáveis pela nossa vida. Mas eu quero te lembrar, para me finalizar essa live, capítulo 1, amanhã vem o capítulo 2. A sua vida está na mão de Deus, a sua história está na mão de Deus. Se a tua vida está na mão de Deus, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai suprir. Se você comprou alguma coisa, usufrua isso que você comprou, aproveite, tá bom? Se deleite nisso, não pense mais no carnê que vai vencer do que naquilo que você comprou, porque senão você se desgasta demais pela conta e não aproveita aquilo que você tem um benefício, tá bom? Então descanse no Senhor. Então amanhã estaremos juntos. Eu quero fazer uma oração para finalizar, tá bom? Pai, obrigado pela tua bondade, por aquelas pessoas que se achegaram, Deus, ao Senhor através dessa live. Neste primeiro dia, Pai, eu quero fazer uma aliança com o teu povo para que nós possamos aprender juntos durante 5 dias. Traga paz, graça, livramento. E se há alguém, Deus, preocupada demasiadamente, Pai, do outro lado da tela, Deus, aonde alcançar essa transmissão, que o Teu Espírito Santo possa trazer paz, descanso, esperança, e que ela possa se lembrar que a vida dela está nas Tuas mãos. Nós declaramos graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Aí estou vendo o Bruno, o Bispo Roberto, Natan, irmã Belinha, Rodrigo, Edilane, enfim, você de aqui de Itaguaí, você de longe, você que ainda vai assistir, pega o link dessa transmissão, manda para alguém que você está precisando, quer ajudar alguém, pega o link dessa transmissão, coloca lá no grupo da sua família, dos amigos, da onde você trabalha. Vamos ajudar esta geração a vencer a ansiedade, tá bom? Deus abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, 11h45. Fica na bênção do nosso Deus.